Fala, concurseiros de todo o Brasil, mais uma questãozinha aqui para você fazer a revisão, né? Para que a gente possa fazer uma revisão aqui juntos. E aí eu trago mais uma questão agora do artigo 5º, um tópico também muito frequente em prova, que é a questão da extradição, né? Extradição é um tópico ali que deixa muita gente na dúvida, muitas vezes, tá mais pro final, e às vezes passa batido ali na sua revisão ou no seu estudo, tá? Então, comigo aqui, nós vamos revisando para você chegar bem na sua prova. Questão 2020, questão recente, olha só. Admite-se a extradição de brasileiro, então ele está dizendo que admite a extradição de brasileiro, só que ele já especifica, né, que é brasileiro naturalizado, tá? A gente sabe que pela Constituição, né, o Brasil não extradita brasileiro nato, né, mas o naturalizado sim. E aí ele traz aqui, ó, admite-se a extradição de brasileiro naturalizado em casos de crime comum, desde que este tenha praticado, né, anteriormente, a naturalização, tá? Então ele está dizendo que é possível a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum, desde que esse tenha praticado anteriormente a naturalização, ou seja, praticado esse crime anteriormente à naturalização. É isso que ele está trazendo aqui. Nós sabemos que nós temos algumas regras, alguns critérios ali para algumas condições para a extradição de brasileiro naturalizado, né? Então é isso que eu quero revisar com vocês aqui nesse vídeo, nessa questão, para a gente verificar se esse item está certo ou se está errado. Se você pegasse uma prova, se a prova fosse hoje, você marcaria o que nessa questão? Pensa aí e vamos para a fundamentação. Então vamos lá. Quais são as regrinhas, né, pessoal? Quais são as regrinhas que nós temos lá? Olha só. Nenhum brasileiro será extraditado, né? Então essa aqui é a regra. E aqui a gente está falando do brasileiro nato, né? Salvo o naturalizado, né? Que aqui a gente tem o nato e o naturalizado, a regra, né, é para o nato, né? Salvo o naturalizado em caso de crime comum, tá? Crime comum praticado antes da naturalização. Então, ó, crime comum praticado antes da naturalização, eu posso então extraditar esse brasileiro naturalizado, certo? Isso aqui é uma condição. Então, isso aqui é a regra número 1, certo? Mas tem uma outra regra também. Olha só, qual que é a outra regra? Né? De comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Antes ou depois. Esse antes ou depois não está escrito lá no texto constitucional, eu acrescentei aqui só para a gente saber que independe se foi antes ou se foi depois esse envolvimento com tráfico de drogas, tá? Então veja que a regra número 1 fala que o naturalizado será em caso de crime comum praticado antes da naturalização, tá? E a gente vai ter aqui comprovado o envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Isso aqui vai ser a regra número 2, tá? Então, para tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, tanto faz, né, antes ou depois. Agora, o crime comum praticado antes da naturalização, aí sim entra nessa regra, né? Então, veja, nossa questão, voltando aqui, eu sei que é brasileiro naturalizado, então atende o que está previsto aqui, e aí é crime comum, atende também ao que está previsto aqui, e aí ele fala desde que esse tenha sido praticado anteriormente à naturalização, ou seja, praticou antes da naturalização, conforme estabelece aqui o artigo 5º mesmo. Então, a questão está alinhada, né, ao que está previsto no artigo 5º, então o item fica o quê, pessoal? Fica certo, né? O item aqui, com certeza, item correto aí, bem alinhado aqui com as regras previstas na Constituição, beleza? Questão muito bacana para você revisar, é sempre bom retomar pontos estratégicos, pontos que são cobrados com recorrência pelas bancas, e o meu papel é trazer aqui para vocês essas questões, esses pontos, tá? Para você chegar gabaritando aí na sua prova, beleza? Contem comigo sempre aí, tamo junto e até mais. Valeu, galera!